As vitórias de Fábio Novo e de João Pereira aqui, e eu lembro que havia uma repetição, sempre que se falava da eleição do diretório municipal, se dizia, mas o João Pereira vai tentar, mas o Cícero Magalhães já ganhou, é favorito, ele tem todo o diretório na mão. Olha, a eleição de ontem para o municipal deixou claro o seguinte, eleição só acaba quando termina, que é uma máxima muito usada, o jogo jogado, enquanto estiver jogado. E houve uma virada realmente impressionante, digna de uma eleição para a escolha dos nossos deputados, senadores e governadores e tudo mais, porque teve virada do João Pereira, teve virada, primeiro 47, depois 146 votos. E por que eu falo que é renovação? Porque, primeiro, pela a própria novidade de uma nova corrente assumir o PT aqui, o Cícero Magalhães é de uma corrente contrária, e também ele traz com ele uma ideia de um PT muito mais ligado ao Lula, um PT do início da fundação, e a gente tem o Fábio, eu já vejo o Fábio mais ligado à Gleisi, por exemplo, a Gleisi Hoffmann, que também é hoje, inclusive, ministra do presidente Lula, mas a Gleisi ela tem uma visão diferente do Partido dos Trabalhadores. E ao Fábio e ao PT vai caber essa indicação do candidato a vice. Portanto, foi uma eleição muito importante e disputada exatamente por isso. E o Wellington, hein? E o Wellington presente? E o Wellington aí presente com o Vinícius, que era isso que eu queria falar. Primeira vez que eu vi o Wellington Dias, senador, licenciado e ministro, indo votar ao lado do filho. Eu nunca vi essa foto, se alguém tiver visto, a gente tem a foto, o momento em que ele vota lá na urna, ao lado do filho Vinícius Dias. E o que isso indica? Indica claramente, é mais um sinal de que ele quer sim, ele quer fazer, junto ao PT, uma tentativa de indicar o Vinícius para ser candidato a vice. E é algo interessante da gente entender que a opinião do partido, ou a decisão do partido, ela tem peso. O PT não é um partido como os outros partidos, Sim. que o cacique que diz, é assim. Então, aqui não tem Rafael Fontelli dizer, vai ser fulano. Não tem. E lembrando que põe de novo a foto, esses aí são os vencedores da eleição de ontem. Esse é o PT que venceu a eleição. Esse grupo é o grupo majoritário dentro do PT. É esse grupo que vai dizer o nome que o PT vai indicar para vice Rafael. Se ele vai aceitar ou não é outra coisa, mas esse grupo vai dizer, vai ter o nome deles. E pelo que eu estou vendo aí, o nome é do Vinícius. O nome é do Vinícius. Eu não sei, sabe? Porque também tem muita reação, tem reação dentro do partido ao que eles chamam de familismo. Eles até adotaram um nome que a gente criou lá no... Eu vi algumas pessoas falando isso ontem, que a gente lançou lá no Politicando. E também tem a história dos Rafa Boys, que também tem uma parte... do PT que... Não, tem uma parte que rejeita. Porque, assim, gente, isso não é que o partido esteve... É que é assim mesmo dentro do PT. É assim. Então, tem sempre um que é de um jeito, do lado de outro. E só para finalizar, eu queria também lembrar aqui que essa eleição, ela traz também essa história de um PT mais moderno, que trabalhe mais a comunicação. E, por último mesmo, reforça uma condição, assim, uma trajetória muito vitoriosa do Fábio Novo, né? Sim. Já foi presidente, ele perdeu a eleição aqui, mas teve a maior votação, deu a maior votação. Sabe o que eu acho? Acho que estão surgindo novas lideranças dentro do partido. E é importante, né, para dar essa oxigenada. Um vereador de primeiro mandato, se ele ganhar a eleição, isso é muita coisa dentro do PT. Vai ser histórico para o João, né? Rompendo com o ciclo do grupo do Magalhães. Com o ciclo do Magalhães. Alessio, olha, eu disse aí, queria saber o que você acha. Esse PT aí está dando um recado, dizendo que quer o Vinícius na vice? Lenanias, eu concordo até porque não havia uma necessidade tão aparente do Vinícius estar diretamente ligado nesse processo eleitoral. Eu hoje não vejo essa participação tão necessária caso não tivesse um intuito maior de lá na frente, essa representação, até essa ligação mesmo dele estar aí dentro dessas lideranças que hoje fazem parte da maioria do partido,
se ele não tivesse uma pretensão futura, ele ou o grupo, ou o próprio pai, enfim, de ter uma projeção maior lá na frente. Se visse, eu hoje não cravaria, mas que de fato uma candidatura está se avizinhando, está se desenhando, isso eu confirmo que de fato os sinais estão aí. Alessio, já eu sigo com você, você vai